E aí, galera assustada? Senhora Morte vem trazendo um tema que vai fazer vocês pensarem bastante. Hoje eu vou falar sobre a assustadora ideia dos universos paralelos. Você já teve um sonho que te deixou intrigado? Tipo que nessa imensidão de universo existia um outro mundo com o mesmo sistema solar que o nosso, e onde há um planeta exatamente como a Terra, e que nesse mundo paralelo existe uma cópia exata de você? Já pensou que assustador? Você poderia estar vivendo a mesma vida que essa, só que em outro universo. Confessa, já parou para pensar em algo assim? Parece loucura, né? Mas existe muita chance dessa possibilidade ser real. Ao pensarmos nisso, uma série de perguntas surgem, como por exemplo, se esses universos existem, onde eles estão? Foi comprovada a existência deles? Quantos universos paralelos existem? E realmente existem pessoas iguais a nós em algum lugar do universo? São muitas as perguntas, não é mesmo? Mas vamos tentar entender tudo isso. Parece algo inacreditável pensar que existam réplicas nossas em algum lugar do universo. Claro que isso é fácil de acontecer nos filmes de ficção científica. A cada ano que passa, novas descobertas nesse sentido são realizadas por cientistas e estudiosos no assunto. E foi justamente pesquisas sobre as dimensões do universo que fizeram com que eles percebessem algo lógico. Não podemos achar que as coisas existam somente porque podemos vê-las ou tocá-las, certo? Isso, inclusive, faria com que os cristãos deixassem de acreditar em Deus, já que não podemos vê-lo nem tocá-lo. Bem, há alguns anos atrás, no início do século XX, por exemplo, acreditava-se que existia apenas a nossa galáxia. Mas hoje, graças à tecnologia aliada à ciência, sabemos que existem bilhões de galáxias em nosso universo. E até hoje, a ciência já identificou 4 níveis de universos paralelos. O primeiro nível diz que poderiam haver universos paralelos no mesmo espaço em que estamos, como se fosse uma continuação do nosso universo, pois nesse nível o universo é considerado infinito. E devido à enorme distância entre ele e o nosso sistema solar, não poderíamos vê-lo. Só através de algumas equações matemáticas é possível que ao longo do espaço infinito exista uma cópia autêntica do sistema solar, do planeta Terra e de pessoas iguais a nós. O segundo nível estaria a bilhões de anos-luz de distância da Terra. E por meio de uma teoria conhecida como inflação cósmica, foi possível afirmar que o universo é infinito e achatado. Segundo essa teoria, o nosso universo está se expandindo mais depressa do que a velocidade da luz. Dessa forma, seria possível que houvesse infinitas cópias do primeiro nível, ou seja, de universos como o nosso. E isso nos leva a uma outra teoria, a dos multiversos, que são mundos invisíveis e impossíveis de serem percebidos por nós, se multiplicando continuamente, como bolhas de sabão cósmicas. E isso implica em dizer que em algum lugar desse universo existem infinitas pessoas que são cópias perfeitas de você. Mas isso não quer dizer que elas tomariam as mesmas decisões que você tomaria. Em um desses mundos, por exemplo, você poderia ser solteira se fosse casada no nosso universo. Assim como Elvis Presley poderia estar vivo e Hillary ter ganho as eleições ao invés de Trump. O terceiro nível é o universo que tipicamente todos nós imaginamos e que é o da realidade alternativa,
espelhada do universo. Ou seja, esses universos paralelos ocupariam o mesmo espaço-tempo que o nosso, mas estariam em dimensões diferentes. Por isso, não podemos enxergá-los. É nesse nível que tudo pode acontecer. Por exemplo, alguns eventos importantes que ocorreram na nossa dimensão, como as 2 guerras mundiais, podem não ter acontecido no 3º nível, e outras que nem se poderia imaginar que acontecessem aqui, ocorreram lá. É possível que existam universos onde os dinossauros não foram extintos. E o mais incrível disso tudo é que esses universos podem estar mais próximos a nós do que suspeitamos. É assustador pensar que eles podem estar em nossa sala, em nosso quintal, dentro de nossa casa, ou bem ao seu lado nesse momento em que você assiste esse vídeo. E em cada um deles você estaria tomando decisões diferentes, ou quem sabe nem estivesse mais vivo. Já no 4º nível, todas as equações matemáticas, leis da física que regem tais universos são bem diferentes das nossas. Esses universos poderiam ser criados por flutuações quânticas ou por membranas que colidem. Isso quer dizer que o universo poderia ser feito apenas com gases e partículas. Nesses universos, galáxias e estrelas poderiam nem terem sido criadas. E é muito importante procurar por esses universos, mesmo que não possam ser tocados. E sabem por quê? Porque eles são a origem de tudo que existe. Provavelmente, ao descobrir a existência deles, poderíamos descobrir vários segredos do nosso próprio universo. Mas para que possamos provar a existência desses universos, por mais absurdo que pareça, físicos e especialistas realizam experimentos reais em aceleradores de partículas, na esperança de provar essas teorias. Somente com esse tipo de equipamento é possível quebrar partículas densas e milhares de vezes menores que um átomo. Esses aceleradores podem, por um lado, ser comparados com imensos microscópios, uma vez que permitem com que o observador consiga ver o que há dentro de minúsculas partículas. Por outro, podem ser vistas como uma espécie de máquina do tempo. Haja visto que eles nos mostram do que eram compostos o universo antes dos próprios átomos terem se formado. E com base nessas descobertas, feitas através desses aceleradores, seria possível comprovar a existência desses universos paralelos. Mas como podemos conseguir isso? Bem, de acordo com os cientistas, sabe-se que daqui a alguns milhões de anos, o planeta Terra será extinto, ou através de um esmagamento devido à colisão com algum corpo celeste bem maior que ela, ou por um grande congelamento. Mas se for provado a existência de outros universos paralelos, talvez eles pudessem ser a salvação para a humanidade. Só que para isso ser possível, temos que analisar a teoria que diz que nós poderíamos passar por um buraco de minhoca, que nada mais é do que uma espécie de ponte que liga 2 universos. E foi essa ideia quase impossível, idealizada por Albert Einstein em 1935, e a partir daí surge a possibilidade que o homem seria capaz de viajar no tempo. Devido às dificuldades de comprovar essa teoria, muitos cientistas continuam cautelosos. Rangahan Cherry, cosmólogo da Caltech, foi o responsável por supostamente encontrar evidências de um universo paralelo. Em um novo estudo publicado no Jornal de Astrofísica, Cherry sugere a existência de colisões cósmicas, ou seja, um universo esbarrando em outro universo. Isso poderia explicar uma anomalia que ele encontrou no mapa da radiação cósmica de fundo.
Com dados no telescópio da Agência Espacial Europeia, ele desenvolveu um mapa de radiação cósmica de fundo. E enquanto ele comparava com o mapa noturno do céu, ele encontrou uma inexplicável bolha de luz brilhante. A radiação cósmica de fundo apresenta antigas explosões de luz que revelam assinaturas de radiação do universo que só poderiam ser vistas alguns milhares de anos depois do Big Bang. Esta antiga luz é o resultado de uma recombinação, quando os primeiros elétrons e prótons se uniram para criar o hidrogênio. Como o hidrogênio emite uma gama limitada de luz visível, os astrônomos sabem que cores estas antigas bolhas devem ter e quais não devem ter. Durante sua pesquisa, Sherry notou uma pigmentação que não deveria estar no mapa. Em sua descoberta, ele argumenta que só a teoria do multiverso ou universos paralelos poderia explicar tal fenômeno. Em recente entrevista, Sherry diz que está ciente do quão difícil será provar esta complexa teoria. E ele sabe que suas ideias vão enfrentar um forte ceticismo por parte da comunidade científica e de toda a humanidade.